Boa noite, está começando mais um programa Ponto de Vista. Eu sou Rui Alves e apresento esse quadro de bate-papo do portal de notícias Boletim Goiás, feito em parceria com a produtora TC Multimídia. Hoje vamos falar sobre um assunto importantíssimo para o fortalecimento da democracia local. Vamos falar sobre assessoria política a vereadores. Quem são os assessores que ajudam a condução do mandato? Quem são os assessores técnicos e políticos que compõem o mandato? Quais são as nuances do trabalho jurídico, legislativo e político, interno e extra Câmara Municipal? Hoje o nosso tema então é assessoria política para vereadores. E para conversar esse tema conosco, nós convidamos aqui o advogado Dr. Wilson Oliveira. Dr. Wilson, boa noite e obrigado pela sua participação. Boa noite, Rui. Eu que agradeço pelo convite, por essa oportunidade de estar podendo compartilhar um pouco dessa pouca experiência que eu ainda acho que tenho, ainda que seja uma bagagem muito grande. Não é pouca não, doutor. Pelo que o senhor me passou aqui, inclusive vou falar agora do seu currículo, você já tem alguns anos na estrada de assessoria parlamentar. O senhor é advogado, né? Especialista em Direito Constitucional pelo IDP e Processo Civil pela UFG. E assessor parlamentar desde 2017. Isso, eu passei pela Assembleia, mas me descobri na Câmara, então eu estou na Câmara desde 2021, e aí eu me descobri naquela, literalmente, Casa do Povo, que é o que eu falo, a minha diferença da Câmara para a Assembleia, que eu acho que a Assembleia é tão grande, e a Câmara parece que é tão acolhedora, que é tudo tão pertinho, acontece tudo tão rápido. Aí realmente eu me descobri na Câmara. E falar, inclusive, Câmara, até de estrutura física da Assembleia, na verdade, então o senhor trabalhou na Câmara, na Assembleia Legislativa, naquele prédio novo aqui em Goiânia, que é um Na verdade, prédio eu grande. trabalhei na Assembleia, naquela parte antiga. Que vai virar o TCM agora, né? Eu trabalhei naquela parte antiga e peguei a transição para a nova. Mas na nova eu fiquei muito pouco e aí eu fui já para a Câmara. Certo. Qual que o senhor vê que é a diferença assim, da casa, que o senhor falou, a Casa do Povo? Tem uma participação maior da sociedade no legislativo municipal do que no estadual? O papel do vereador, né, é o município, então o interesse local. Como a Assembleia legisla para os 246 municípios. Eu ia falar 48, eu ia criar mais dois. 246 municípios, então é um interesse muito maior do que realmente aquele interesse do nosso dia a dia, que realmente nos afeta enquanto cidadão aqui no município. Certo. Aqui temos hoje, agora aumentou 2 vereadores, né? Temos atualmente 37 vereadores no município de Goiânia, né? E a expectativa é que no próximo tenha 39. 39, daqui 10 anos, o próximo censo, né? Censo, devido à projeção aí que tem crescido o município de Goiânia em população, né? Doutor, o que envolve a assessoria política parlamentar a um vereador? Qual é o papel fundamental do assessor parlamentar? Então, o papel especificamente político dessa assessoria, igual eu estava comentando com você sobre a entrevista que a Mariana deu aqui, que é a parte técnica, o papel político em si é conter os danos políticos e avaliar a expectativa política em cima daquilo, em cima do que o vereador quer, a demanda trazida pela sociedade, e se realmente é capaz de ser cumprido ou de ser atingido. E realmente você fazer o métier entre o vereador, a Câmara, a Prefeitura e o resultado político junto à população. Interessante. Então a gente já trouxe aqui uma nuance grande do que a gente vai destrinchar. Foi bom essa introdução? Então, temos aqui então a relação do parlamentar com a população, com os colegas vereadores e com o outro poder, o seu outro poder da República, no caso do município, que é o poder executivo. Vamos lá. A relação entre os vereadores, institucional entre os vereadores. 37 vereadores, com certeza, pensam de forma diferente, né? A sociedade é formada, a pluralidade, inclusive democrática, ela surge por meio disso, de pensamentos, ideias e conceitos, conteúdos diferentes. Tem muito problema entre os vereadores. Os vereadores eles têm uma dificuldade grande em aprovar as matérias ou, pelo menos na Câmara de Goiânia, essa intersecção ela é amistosa? Olha, eu percebo, assim, tirando de experiência, a parte do Tião, né, que é quem eu assessoro. O vereador Tião, você fala do Tião Peixoto. Isso, certo. Meu vereador. Pela parte dele, ele é muito conciliador. Então a gente consegue agregar todos os vereadores.
mas eu percebo que, na verdade, as equipes muito mais se agregam do que realmente os próprios vereadores. Que a gente consegue, entre nós e os outros, fazer essa relação, do que realmente o que se espelha na relação dos vereadores. Porque, pelo menos na última legislatura, quando eu estava com Santana, ele teve casos emblemáticos, com o Novandir, por exemplo, você percebia aquele embate e tudo mais, mas na hora da tramitação legislativa havia uma comunhão da equipe dos vereadores para um bom processo legislativo, para um bom andamento para o resultado final, que é em prol da população. Certo, uma ajuda mútua entre os assessores. Sim. Para o andamento da matéria, a aprovação do projeto e que, de fato, ele tenha um resultado para atingir a sociedade no anseio dela. O Tião mesmo, ele está sendo algo diferente na Câmara, eu tive até que discutir isso na diretoria legislativa, porque o Tião faz projetos conjuntos. A gente tem projetos com a Rose Cruvinel, temos 2 ou 3 com o Dr. Gustavo, temos uma pré-minuta com a vereadora Daniela da Gilca, com o Luan Alves. Então, por isso que a gente vai agregando esse papel de que o político não é um embate um com o outro. Eles se agregam em prol do município, em prol da comunidade. Certo. E esse é o grande papel da assessoria, que pelo menos é o que eu defendo, que a gente faz no gabinete, que realmente é fazer o trâmite o mais rápido possível em prol da população, que aquele benefício, que aquela legislação consiga beneficiar diretamente a população. Certo. O plenário é para a discussão de matérias, né? Então, na minha visão, eu não sei qual o senhor vai me falar o seu ponto de vista aqui, mas o plenário está ali para isso, para se discutir, para ter a divergência de ideias, pois sem discussão não tem como se chegar no que seria melhor a representação social que cada vereador faz em sua região. O plenário é para discutir matérias, né? E os bastidores são para resolver os problemas, correto? O plenário também ele é utilizado, doutor, para a discussão de assuntos ligados ao executivo. A gente vê muito isso quando se relaciona à questão da base e oposição do governo, até onde um vereador sobe na tribuna e outro vereador para se representar como base e oposição. Como é que o senhor vê esse trabalho da assessoria política em apoio ao vereador para a discussão da matéria no plenário, que reflete diretamente no executivo, nos interesses do executivo? Olha, um pequeno adendo, só porque você começou a contar, eu me lembrei. Você já percebeu, isso é até uma curiosidade, o plenário da Câmara tem 2 parlatórios. Do lado direito do presidente, a situação, do lado esquerdo, a oposição. E até agora, muito mais se ouve a oposição falando coisas mais positivas, ainda que batendo ao prefeito, do que realmente a situação. Porque aqueles que ocupam a situação são muito mais duros em relação ao prefeito do que a própria oposição. É uma análise curiosa. Eu não tinha observado, mas de fato isso tem ocorrido. Parece que a base tem feito uma oposição ao prefeito, né? Hoje, parece. E ocupa a posição de base no parlatório. Sim. Eles sempre vão à direita do presidente. E se declaram como base, né? E se declaram como base. A base do prefeito, tanto que passa. Tanto que hoje a gente teve aquela quantidade de vetos analisados. E, na verdade, eu fiquei impressionado, porque o direcionamento que eu tinha, que me tinha sido passado, é que iriam ter vários. Quase todos foram derrubados. E a gente percebe tanto que essa base é opositora. Certo. Mas em relação ao assessoramento político quanto ao plenário, é basicamente isso. A gente faz essa construção da organização da pauta, organização das votações, para que eles possam ter uma discussão saudável e ainda assim aprovar o que deve ser aprovado ou apresentar as emendas que entende necessário naquele momento. Porque, na verdade, o plenário é um resultado final de todo um arranjo que se faz, uma construção que se tem para aquele resultado. Quanto antes a gente conseguir entrar em consenso, sanar as inconstitucionalidades e por aí vai, a gente tem uma construção melhor e uma discussão maior. A gente tem alguns vereadores na casa que fazem muitas audiências públicas para relevar essa discussão, e é algo muito importante.
porque realmente levar a população enquanto uma audiência sobre aquele tema, e mesmo assim não atrasar o trâmite, demonstra a preocupação do legislador em realmente ter a discussão e ao mesmo tempo acelerar para poder levar aquele benefício à população. Interessante. Então a gente tem aqui, doutor, até para organizar aqui para quem está nos assistindo, uma gama de atividades que um parlamentar pode exercer para representar a sociedade, certo? Especificamente local, o vereador para representar a população local. Tem, além dos projetos apresentados, as discussões no plenário e audiências públicas como trazidas pelo senhor, que traz órgãos, entidades e a população para dentro da casa para discutir os assuntos e ali surgir as pautas de interesse a serem discutidas no plenário, né? E também tem um papel fiscalizador, né? A outra função do Legislativo, que é de fiscalizar o Executivo. A gente vê alguns requerimentos apresentados em plenário em relação a alguns contratos, por exemplo, que a administração pública faz. Contrato de alguns milhões para alguma coisa, de alguns para outra, e o vereador chega e apresenta um requerimento sobre esse contrato. O que é esse requerimento? Para quem está nos assistindo, explica como é que funciona nesse papel fiscalizador do vereador. Então, no papel de fiscalização do vereador, a lei orgânica do município permite ao vereador que faça requerimento de informações ao prefeito, né, municipal, ou a quem ele acha que é necessário prestar, para que ele apresente aquilo que foi requisitado. O requerimento não se baseia apenas nisso, tem também a previsão interna dentro do regimento, mas não se baseia apenas disso, mas infelizmente é um mecanismo muito bem utilizado, mas não respeitado pelo Poder Executivo. O nosso vereador, meu vereador Tião Peixoto, ele apresenta 20 requerimentos por sessão, que é o limite máximo que se pode apresentar. Ele tem vários requerimentos assinados em parceria com o Fabrício Rosa, com o Sanches da Federal, acho que ele assinou em conjunto também, e a gente não teve nenhuma resposta ainda desses requerimentos. Espera lá, então, vamos lá, vamos fazer isso. Cerca de 20 requerimentos por sessão. Isso. São 3 sessões por semana. São 60 por semana, então são 240, não, são... Isso é 240 por mês. E até agora não teve nenhuma resposta. Alguns requerimentos, porque como a gente pode requerer serviços, a gente chega no local e vê o serviço executado, mas na parte importante, quando é o requerimento a partir de solicitação de informações, não recebemos ainda nenhuma resposta quanto a essas informações. A gente teve uma situação calamitosa sobre o Hospital Célia Câmara, que esse eu sei que o Tião assinou junto com o Fabrício, porque eu fiz essa articulação, e a gente não teve a resposta até hoje do prefeito municipal. Inclusive foi pauta da sessão de hoje, do dia de hoje que está gravando, foi uma pauta grande por isso, pela apresentação do requerimento e ausência de resposta. Há quanto tempo, em média, foi apresentado esse requerimento? Foi apresentado no começo da sessão do ano legislativo, então foi em fevereiro. Estamos aí com quase 60 dias e sem nenhuma resposta sobre isso. E estamos falando de uma questão de saúde pública, né? O Hospital Célia Câmara. E, na verdade, esse é o papel do assessoramento político em si. Que é não deixar o vereador se levar pela ausência de resposta, ao mesmo tempo de lembrar ele. Cobre sobre isso, mas vamos discutir sobre isso também. Vamos fazer essa discussão sobre várias frentes ao mesmo tempo. Não se prender a apenas um tema, porque ele é do município. Importante você ter entrado nesse ponto. É o que eu já ia perguntar aqui sobre essa divisão de trabalhos e como que se dá o trabalho jurídico no gabinete parlamentar. Até agradeço o senhor ter assistido o episódio da doutora Mariana Dávila. A gente falou um pouco sobre, mais especificamente sobre o trabalho jurídico, né, assessoria parlamentar por meio da advocacia, mas pelo seu ponto de vista, que é o que a gente quer saber aqui, né, o seu ponto de vista dessa assessoria jurídica. Como que ela se dá, a assessoria jurídica no meio político parlamentar, e o advogado, ele é só técnico ou ele tem que ser político? Olha, o advogado, acima de tudo, por representar a vontade do vereador, ao sentar com o vereador e discutir a minuta de um projeto, de um ofício, de um requerimento, ele deve ser, além de jurídico, político. Mas um não pode sobrepor o outro. Como agora temos na Câmara a cota de exercício de atividade parlamentar, essa parte jurídica, pelo menos alguns gabinetes, eu já percebi isso, conseguiram colocar extra-Câmara para focar puramente na política.
Porque como a cota nos permite contratar assessoria externa, jurídica ainda, a gente consiga fazer isso extra-Câmara para concentrar especificamente na parte política. Explicando para quem não conhece, essa cota para atividade parlamentar é um valor, uma reserva, é a chamada verba indenizatória, que o parlamentar ele pode contratar algum serviço e ele é indenizado por isso. Goiânia, cerca de 15 mil reais, isso, né? 15.500. E 500 reais que o vereador tem a gastar em seu gabinete com as atividades parlamentares. Foi, na verdade, muito bom para a gente, porque permitiu que a gente conseguisse aprofundar politicamente na discussão e, a partir disso, levar a discussão política para dentro da parte jurídica. Quando era na outra legislatura, que eu fazia junto ao outro vereador que eu trabalhei, eu tinha que fazer os dois ao mesmo tempo. Então eu fazia a posição política e jurídica. E às vezes uma batia na outra, pois não é que é inconstitucional, mas talvez é incompetente. Mas ainda assim é desejo do vereador. Certo. O que eu faço. Entendi. Mas é uma construção que a gente vai levando, um tete a tete, de pouco em pouco, e vamos vendo o que vira. Mais profundo sobre essa questão jurídica e política e talvez esse conflito entre os dois interesses, eu vou te fazer uma pergunta sobre isso, mas antes deixa eu deixar um recado aqui para os colegas advogados, inclusive, que nos assistem e tem um problema de comunicação com o cliente sobre o andamento do processo. Aquela enxurrada de ligações no escritório. Doutor, como está o meu processo? Existe um aplicativo que resolve esse problema. Ele comunica na tela do celular do seu cliente, por meio de uma notificação, o andamento do processo dele e cessa essas ligações constantes. É o app do advogado. Acesse o link aqui embaixo e conheça essa plataforma. E você, jovem que está buscando ingresso no mercado de trabalho por meio de uma qualificação profissional de ensino superior, a Faculdade Delta está com as inscrições vestibular abertas. Acesse o link aqui embaixo da Faculdade Delta, se inscreva no vestibular e se qualifique para o mercado de trabalho. Doutor Wilson, falando então sobre esse conflito, por vezes, que existe do trabalho jurídico e do político do vereador. Tem a necessidade e tem até a insistência ou a atividade forçosa do vereador de querer passar um projeto para atender a sociedade, para apresentar que está de fato realizando um trabalho, só que esse projeto ele é inconstitucional, ele tem algum vício de iniciativa, ele tem algum vício jurídico e que por vezes ele é até apresentado ali pela Procuradoria da Casa, da Câmara, a sua inconstitucionalidade. E quando chega na Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Câmara, que deve ser julgado a constitucionalidade, como já diz a comissão, é esquecida a área jurídica e analisado o político e passa. Ou por questões políticas, um projeto que tem total viabilidade de passar, ele também não passa quando tem uma perseguição a algum vereador. Como que funciona isso ali dentro? Qual que é a avaliação jurídica que o senhor faz desse caso? Olha, esse caso, na verdade, é algo muito tênue de se lidar, porque, querendo ou não, somos uma casa política. Ainda que tenhamos uma comissão permanente que discuta sobre a constitucionalidade do tema, esse é o ponto. O tema ainda, o mérito em si, é muito presente. E, acima de tudo, mesmo com toda a consultoria e tudo mais, nem todos os vereadores têm uma formação jurídica. E, a partir disso, ainda que membros da comissão, eles entendem que é passável, porque, querendo ou não, a procuradoria em si, realmente, ela faz toda a parte jurídica, toda a parte constitucional, e não tem muito esse senso, se assim podemos dizer, que talvez só foi um erro no texto, uma adequação que pode ser feita, uma constitucionalidade que pode surgir. Isso é algo que eu aprendi na Câmara, que temos, por exemplo, as leis autorizativas, até uma jurisprudência recente dos tribunais sobre isso, de que a lei autorizativa não constitui como vício, porque ela está apenas autorizando o Poder Executivo, não obrigando. Certo. E então, seria a partir disso. Isso seria, essa lei autorizativa seria a proposta apresentada para o vereador, em que seria uma matéria de competência do Poder Executivo, ou seja, o prefeito deveria apresentar, pois ela pode gerar despesas ao erário, ela pode onerar a máquina, e então se ele coloca um teor de que ele autoriza a contratação, a construção daquilo,
a jurisprudência entende, então, que ela é permitido o vereador apresentar aquela matéria. É isso? Isso, porque ele não está pondo ônus à prefeitura. Ele está apenas concedendo uma autorização para ela ser feita. E aí, após o trâmite dessa lei, com a eventual aprovação, se começa realmente o outro trabalho político, de que a prefeitura use da autorização para executar. Aí é onde o vereador bate no gabinete do prefeito e vai conversar com ele para poder tentar fazer aquilo acontecer. Essas questões relacionadas a despesas orçamentárias, elas estão previstas numa lei orçamentária anual, né, a LOA. As matérias discutidas referentes a essas despesas orçamentárias, elas são geralmente bastante tensas, pois toda a celeuma municipal que a gente sempre vê é a conversa de um prefeito que fala que não tem dinheiro. E de repente vem um prefeito com um projeto de lei pedindo a suplementação para uma área, uma dotação orçamentária para outra, mudando como se o dinheiro aparecesse ali. Essa discussão ela tem como ser feita no âmbito jurídico, sem tentar aprofundar no político, ou é uma questão apenas política entre os vereadores e o prefeito? Olha, eu vou levar isso no caso dos vetos. Certo. Porque tivemos alguns vetos na Câmara em discussão, que a manifestação da Procuradoria foi pela derrubada do veto. E a Procuradoria estava certa. Uma questão puramente jurídica, os vetos foram derrubados porque a motivação jurídica utilizada pelo prefeito não cabia no caso. Certo. Então a gente consegue realmente chegar a essa discussão jurídica e usar dela para realmente fazer a parte política. Porque já traz embasamento, já traz até uma defesa, porque a gente não pode esquecer que a própria Câmara faz a defesa quando aos processos das ações de inconstitucionalidade. Então, quando o prefeito instiga a Câmara falando que tal dispositivo é inconstitucional, a própria Câmara apresenta a defesa sobre aquele ato normativo, defendendo sua legalidade. E basicamente a discussão jurídica será realmente em cima disso. E é onde a gente consegue realmente levar a discussão jurídica para aquele meio político. E que estamos fazendo corretamente, pois o direito me permite. Certo. Doutor, quanto à estrutura da Casa Legislativa para auxílio do assessor parlamentar prestar o melhor serviço para um vereador. Estamos falando de Goiânia, onde tem cota parlamentar de R$ 15.500, 37 vereadores, 2, 3 carros por gabinete. Então a gente está falando de uma estrutura até robusta para atender aí os 1,5 milhão de habitantes. Mas quando a gente pensa numa Câmara Municipal de interior, essa estrutura ela é reduzida, né, física. Ainda, apesar do que eu já relatei, a estrutura da Câmara de Goiânia, por exemplo, ela deixa a desejar em algo, ou ela está além do que precisa para exercer? E esses municípios do interior, o que o senhor verifica que é o mínimo que um assessor parlamentar precisaria para poder ajudar o vereador a atender a população? Eu estou trazendo essa discussão porque há sempre um debate delicado nesse sentido, porque quando a gente fala em estrutura, em 2, 3 carros no gabinete, logo a população fala, nossa, está gastando o nosso dinheiro. Aí eu passo que o parlamentar ele já defende muito isso, se eu não tiver um veículo, não tiver um combustível, eu não consigo chegar até a ponta, até onde está o problema da sociedade. Então a gente precisa de uma estrutura. Como que o senhor avalia isso? Olha, primeiramente, a parte final da pergunta que você me fez, eu acho que o mais importante do assessor parlamentar, do assessor político do vereador, é conhecer a base do vereador e os eleitores em si. Porque, querendo ou não, ainda que tenhamos já um mandato, é uma eleição permanente durante os 4 anos. Porque você deve receber as demandas e atender aquilo que a sua base espera. Mas, ao mesmo tempo, você deve atender o que a sua base espera, você deve atender o que a população espera, o que o município espera, porque você não é vereador apenas da sua base, você é vereador de Goiânia. Então, você atende todo o município. Em relação à estrutura, eu creio que, pela demanda que a gente atende, é uma estrutura ok, nem tão boa, nem tão ruim, é uma estrutura ok,
que pode sempre ser aprimorada, porque a gente sempre aprende novas coisas, consegue entender novas melhorias, como por exemplo o sistema que a Câmara usa, o sistema, né, que é o Sistema Unificado da Administração Pública, o SUAP, que eu acho fenomenal de se utilizar um sistema unificado para todo o trâmite administrativo e legislativo da casa, que realmente traz vantagens para todos nós. O nosso gabinete mesmo, a gente recebeu até um elogio do protocolo por causa disso. Nós só utilizamos o SUAP. Nós não utilizamos nada fora disso para fazer toda a tramitação do gabinete. Então, desde ofícios expedidos, a requerimentos feitos, projetos de lei, tudo que envolve o gabinete é feito dentro do sistema. Isso traz até uma transparência para o mandato, né? Isso, qualquer pessoa que tem interesse de saber como o gabinete do Tião Peixoto está trabalhando, é apenas entrar dentro do SUAP, selecionar a opção Gabinete Tião Peixoto, que você consegue ver todo o andamento do gabinete ali dentro. Porque a gente realmente adotou essa possibilidade que a Câmara nos oferece e faz tudo dentro do próprio sistema que a Câmara fornece gratuitamente para os vereadores. Certo. Doutor, para quem está nos assistindo e tem uma vontade, um desejo de ser um assessor parlamentar, é um trabalho notório, um trabalho riquíssimo, a assessoria parlamentar, pois o assessor ele é responsável, inclusive, até por ajudar o vereador a conduzir o seu mandato, né? Ele é responsável pelo reflexo da imagem política daquele vereador. Pode ocorrer, como a gente viu, casos de assessores que saem à mídia por questões negativas, isso reflete diretamente no mandato daquele parlamentar, daquele vereador. E também, quando é positiva as matérias, as defesas jurídicas, sai de forma positiva nas grandes mídias de massa a atividade parlamentar desse vereador. Quem está querendo ser assessor parlamentar, o que precisa inicialmente? O que o senhor avalia que a pessoa tem que ter? Hipócrita eu seria se eu falasse que não é necessária política nisso. Querendo ou não, temos vereadores, temos campanhas que foram feitas a partir de processo seletivo, de chamamento de currículos e tudo mais. Mas, querendo ou não, o assessoramento do parlamentar é um assessoramento puramente político, então uma indicação puramente política. Pois, diferente de uma empresa privada, por exemplo, ele necessita de total confiança daqueles que o cercam para fazer o melhor assessoramento para a defesa daquele mandato. Pois o mandato não é apenas daquele legislador, é de toda a sua equipe. Pois, se o legislador cai, todos perdem. E, basicamente, para aqueles que têm esse anseio dessa atividade em si, é realmente entrar numa construção política, começar a se interessar pela política do seu município, do seu estado, colocar seu nome à disposição dos grupos políticos existentes no meio, a partir disso ir construindo o seu espaço para que numa eventual eleição vitoriosa seja relembrado e seja destacado para assessorar aquele parlamentar. Quem não é visto não é lembrado. Literalmente. Certo. Mas também há os assessores parlamentares que eles vêm por indicação. Sim. Obviamente, esses já não são os assessores parlamentares iniciantes, conforme eu perguntei aqui, né? Eles são já assessores com experiências, né? Vieram de outros gabinetes e são indicados. Há um quê político nesse caso ou esse aí é um caso técnico? Nesse caso, tem algumas questões na Câmara que eu vi pessoalmente, é puramente técnico. Ele fez um serviço tão bem feito com o vereador A, que quando o vereador A perde, vem o vereador B, C, que está à procura de alguém e a própria casa às vezes indica. Eu conheço várias pessoas que foram indicações da própria Casa Legislativa, que a própria Casa Legislativa virou para o vereador recém-eleito que estava procurando uma pessoa específica para o trâmite interno da casa e foi indicado, olha, você pode contratar fulano de tal que é excelente para o trâmite interno. Certo. Porque, na verdade, o assessoramento político-parlamentar, além do externo, é muito interno. Então, se você não tiver um bom trâmite dentro da própria Casa Legislativa ao qual você faz parte, é muito penoso para o próprio vereador ter o resultado do seu mandato exposto. E, falando diretamente para o assessor parlamentar aqui, que é uma continuidade de trabalho, não vai ter uma indicação. Caso o vereador dele saia do mandato, esse não vai ter uma indicação interna, nem entre os colegas. Pode-se dizer, então, que os assessores permanecem, são os vereadores que mudam? Olha, depende.
Isso é algo muito perigoso de se falar, porque depende até de quem vai estar na casa, quem vai ter saído da casa, quem que vai entrar no lugar. Porque desse caso que eu te falei, especificamente, foi de uma pessoa que permaneceu na casa durante muito tempo, porque os diretores da casa permaneceram os mesmos durante muito tempo. Então eles foram indicando para os novos vereadores, porque já conheceram o trabalho. E se, por exemplo, for uma legislatura, que realmente não vai acontecer, mas que mude 80% da casa. Certo. Todo mundo que vai chegar é novo. Então até os antigos não vão conseguir se sobrepor aos novos, porque só vai ter gente nova ali. Então não vai conseguir fazer essa indicação boa, essa indicação de realmente auxiliar aquele que está entrando. Pode ter uma mudança grande. Vamos falar então da legislatura. O senhor esteve na legislatura passada, né, em 2021 na casa, e agora nós estamos na legislatura de 2024-27. Ela teve uma mudança aí de 14 vereadores. Fora as questões de cotas partidárias em Goiânia, que teve uma mudança muito grande durante a legislatura passada, né, vários vereadores perderam as cadeiras e outros entraram. Do término do mandato, 2024, agora agora teve uma mudança de 14 vereadores, né? Como é que o senhor avalia esse comparativo da legislatura passada para essa? É uma legislatura mais técnica ou menos técnica do que a anterior? Olha, a gente teve alguns vereadores nessa nova legislatura desses 14 que são ex-vereadores, então na minha contagem, mesmo que em um novo mandato não entrariam como novos vereadores, isso diminuiria um pouco o número de novos vereadores realmente que nunca tiveram nenhum mandato. Mas eu entendo que estamos com uma legislatura muito técnica e muito unida, no sentido, igual eu falei no começo, de o melhor para Goiânia. A gente percebe, diferente da legislatura passada, que não teve grandes embates entre os vereadores, pelo menos até o momento, por questões ideológicas. Eles têm as questões pontuais sobre determinados pontos em relação ao prefeito, mas eles não levam esse tema em relação à ideologia em si. Mesmo num antagonismo, eles fazem uma construção. Trago de exemplo, porque isso realmente foi uma costura que fizemos, sobre a comenda que o Tião apresentou para a esposa dele falecida, a dona Regina Pimenta, que é uma homenagem para o setor teste do município. Nós tivemos a assinatura, além do Tião, dos 36 vereadores. Então a gente consegue perceber que essa legislatura é uma legislatura de união, uma legislatura de o melhor para o Goiânia. Isso é bom, né? Para o município. Mas não seria perigoso também em uma conversão desses vereadores para uma linha só de trabalho, ao invés de ter uma pluralidade, quando você vê que não há uma divergência maior, tá sempre um entendimento mais uníssono? Na verdade é porque o problema da antiga legislatura foi que a divergência era completamente ideológica, não apenas sobre o tema em si, era sempre o nós contra eles. Nesse mandato a gente consegue perceber, né, nessa legislatura, conseguimos perceber que há essas diferenças, mas elas são pontuais, elas são expressas. O vereador A vira para o C, que está com o projeto em pauta, e fala: nesse tema eu discordo de você por causa disso, disso e disso. Então eles tentam entrar no consenso, ou se eles não entrarem, o vereador A vira e fala: meu voto é contra. Então não é que eles vão convergir num único pensamento, mas eles estão mais respeitosos ao pensamento dos outros. Entendi. Doutor Wilson, eu quero conhecer um pouco mais sobre a sua formação para a assessoria parlamentar. Da onde surgiu esse desejo seu de se tornar assessor parlamentar? Caiu de paraquedas ou você sempre buscou estar nesse meio? Olha, eu sempre gostei muito de política, sempre fui muito presente nisso, tanto na minha época de universidade como após. Na universidade, antes de eu entrar efetivamente na Assembleia, eu tive a oportunidade de estagiar um período na Assembleia antes de entrar como servidor comissionado, e isso me trouxe um start muito grande de realmente eu gostar muito daquilo. Mas, como eu falei antes, eu me descobri na Câmara. Quando eu tive a oportunidade de ir para a Câmara na legislatura passada, foi ótimo porque eu consegui ter essa intensificação do trabalho legislativo,
por realmente estar mais próximo à população. Entre aquelas competências, a competência da Câmara residual, e por isso são os interesses locais, e a partir disso eu realmente tive aquele contato com a população em si e daquelas demandas que eu vejo fazer a diferença. Que eu vejo aquela lei que foi minutada por mim em discussão com o vereador ser aprovada e fazer a diferença à população, que é uma diferença rápida, uma diferença imediata. Sim. E nisso eu consegui me descobrir e fiquei muito grato, ao qual agradeço especialmente aqui ao Dr. Rubens Sardinha, diretor legislativo, diretor parlamentar da Assembleia Legislativa, que me deu a oportunidade do meu primeiro estágio, e a partir disso a gente foi nessa caminhada política até hoje. Então o papel fundamental do estágio, né? Para a formação profissional. Com certeza. O trabalho legislativo, ele demanda estudos, muitos estudos. A gente tem vários tipos de trabalho legislativo na assessoria parlamentar. Tem o trabalho do motorista, que é essencial, tem um trabalho que organiza os ofícios, faz as discussões das matérias, mas eu gostaria até de falar um pouco mais sobre esse trabalho do advogado parlamentar, na assessoria parlamentar, que é o seu papel, mas quanto ao conhecimento do processo legislativo. Eu vi recentemente que há um projeto de lei para aprovação no Congresso, na Câmara dos Deputados, sobre a inclusão da matéria de processo legislativo nos cursos de nível superior de direito, relacionado ao direito. O senhor avalia que é essencial essa matéria, ou é mais uma matéria para encher a grade? Olha, eu entendo que é essencial uma discussão dessa, uma matéria sobre isso, porque como você quer falar sobre uma lei se você não sabe como ela surgiu, como ela iniciou, como ela tramitou? Isso é um ponto essencial a se levar à discussão. Eu uso de exemplo a Câmara, que a gente consegue ver ao vivo a tramitação dela. Pelo SWAP, você consegue ver quando ela foi proposta, quando ela chegou na comissão, quando se inseriu o voto do relator, quando se votou, quando teve a votação em plenário e quando foi ao autógrafo. É realmente esse acompanhamento, o entendimento de como esse acompanhamento ocorreu e o que está lá dentro agiu é essencial. Da gente conseguir entender, por exemplo, quando o processo volta ao início, porque houve um vício legislativo no começo, houve um não respeito ao regimento interno da casa, porque querendo ou não, no processo legislativo, a cartilha dele é o regimento interno da casa, e se ele for infringido, se tem toda a nulidade daquela lei, que mesmo que seja convertida em lei, não supra a nulidade legislativa e ela pode ser anulada. Então, realmente, eu acho essencial uma matéria dessa no nosso curso. Muito bom. Nosso tempo está chegando ao fim, doutor, mas antes eu quero uma pergunta voltada aqui à população. Tá? A gente está falando bastante do assessor parlamentar, que ele tem um desejo, mas temos, além do ponto da possibilidade de participação em uma audiência pública, por exemplo, a gente tem a participação da sociedade, que ela é fundamental ao processo legislativo, inclusive para que o parlamentar e seu grupo de assessores entenda quais são os desejos, quais são as necessidades. E quem está nos assistindo aqui, que gosta do debate político, não tem vontade de ser assessor parlamentar, tem outras profissões, mas que gosta do debate político e quer contribuir, quer colaborar, gosta do trabalho do vereador e quer entregar uma matéria, um projeto de lei, o que essa pessoa deve fazer para poder contribuir com o trabalho parlamentar? Olha, nesse caso a pessoa deve realmente procurar a Câmara. A gente tem o canal da cidadania para isso, como também procurar o próprio gabinete parlamentar. A gente tem em tramitação 2 projetos de lei a partir do vereador Tião Peixoto, que foram demandas da própria população. A gente recebeu uma denúncia de uma cidadã, de uma munícipe, que ela teve o carro atingido por uma pedra, uma roçagem da Comurg, por não estar usando a tela de proteção. Então nós recebemos essa demanda e a partir disso veio do projeto de lei pelo vereador, né? A gente fez toda uma discussão sobre isso e a gente está procurando obrigar a Comurg, né? Obrigar a prefeitura a indenizar aqueles que sofrem esses danos. A gente também recebeu uma reclamação sobre um senhor idoso que teve que ir em 4 farmácias diferentes para tomar uma vacina, porque as farmácias não tinham enfermeiros, né, ou farmacêuticos disponíveis para realizar a aplicação. E foi mais uma demanda recebida da população que a gente converteu em projeto de lei, converteu nessa discussão a ser feita para que seja obrigada a ter esses profissionais para aplicação. Certo.
E nesse caso, por exemplo, da aplicação, não é apenas tramitar o projeto. Como é um tema de muita relevância, o vereador tem vontade de realizar uma audiência pública, que é um outro mecanismo que temos na Câmara para levar essa discussão à população, para convidar as classes sobre essa discussão, convidar a classe das enfermagens, dos enfermeiros, dos farmacêuticos e trazer sobre esse tema dessa necessidade contínua, por assim dizer. Certo. Então está aí o exemplo da participação popular no trabalho legislativo. E cobrar o vereador, né? Com certeza, porque é sempre em prol da população. Então a população nos trazendo a demanda, ela também deve nos cobrar. Ela deve cobrar o seu representante sobre aquela demanda que ela levou. Doutor, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim, mas acredito que o senhor fala um pouco também sobre o seu trabalho jurídico nas suas redes sociais. Deixa aqui para quem está nos assistindo, aonde te encontra, quem tiver uma dúvida sobre o que tá desse bate-papo nosso aqui, onde que ela pode ir lá. Doutor Wilson, isso aqui. Doutor Wilson, eu quero ser assessor parlamentar, me ajuda. Com certeza. Sinta-se à vontade para me seguir no Instagram, é @WilsonOliveiraGO. E eu fico à disposição na Câmara Municipal também, caso queira me encontrar lá. Eu estou lá todos os dias, em horário comercial. E podem me procurar no Gabinete 25, que eu farei questão de atender cada um de vocês. Certinho, então. Muitíssimo obrigado. Obrigado pela disponibilidade. Eu que agradeço mais uma vez, eu fico à disposição para o que for necessário. Obrigado pela colaboração. Foi riquíssimo esse bate-papo. E você que nos assiste, muito obrigado pela audiência. Deixa aqui no nosso comentário o seu ponto de vista sobre o trabalho legislativo, principalmente aqui dos vereadores de Goiânia. Estamos aqui para isso, para escutar as demandas. Tem alguma reclamação? Deixa aqui também que a gente direciona para os gabinetes parlamentares aí. Curta o nosso vídeo, compartilhe para quem você veja que vai interessar nesse conteúdo. Se inscreva aqui no nosso canal e siga as nossas redes sociais. Boletim Goiás em todas as redes sociais. O nosso Instagram do programa Ponto de Vista _PDV, e a nossa parceira, @TC Multimídia, do nosso produtor aqui atrás das câmeras, Lucimar Faria. Obrigado, meu amigo, pela produção desse programa. E para se manter bem informado de tudo que acontece em Goiás, no Brasil e no mundo, boletimgoiás.com.br. A política deve ser a arte de tornar a justiça desejável. Aristóteles. Uma boa noite e até mais.